pessoal, vamos continuar com a nossa aula. Agora vamos implementar os códigos PHP propriamente ditos, né? A gente já tem a pastinha aqui que a gente salvou o nosso modelo na htdocs, tá? PRJ1, temos aqui a pasta BD, ok? Legal. Aqui eu tenho o Aptana aberto, tá? Vamos fazer uma importação daquela pasta como um projeto aqui para o Aptana. Então, File Import, a gente vai escolher essa opção Existing Folder as New Project, né? A pasta existente como um novo projeto. Vamos lá escolher a pasta, né? Aqui no C, então aqui C, champ, htdocs e prj1, beleza, ok. A gente marca essa opção PHP aqui, pode deixar, se você quiser renomear o seu projeto para que ele apareça aqui com outro nome, vamos deixar esse mesmo nome prj1. Vamos finalizar. E aí abrindo aqui, ó, ele importou, né, aquela pasta como um novo projeto. Então aqui todas as criações de arquivos, toda a manipulação dos arquivos a gente consegue fazer diretamente via Aptana. Então vamos lá. Vamos inicialmente criar um novo arquivo aqui, né? Esse arquivo vai se chamar index.php. Esse arquivo ele vai ter vai ser a página inicial, tá, do nosso projeto. Eu tenho uma colinha aqui, eu vou pegar o código padrão, né, do nosso o código HTML padrão. Beleza. Temos aqui o código HTML padrão, que é o doctype, a tag HTML, a tag head, dentro do head a tag title, né? Então projeto 1 traço PHP, né? E a tag body. Vamos lá. Então olha só, na verdade a gente não vai se preocupar neste momento em fazer alguma coisa bonita, né? Na verdade a gente vai se concentrar nos elementos básicos para fazer as funcionalidades básicas. Então aqui vou criar um menuzinho básico, né? Vou botar um título aqui de menu, tá? E vou colocar duas tags A, que vai ser o meu menu. E aqui eu vou ter um link para novo e vou ter um link para a tela de listagem. Então, novo e listar. O novo, eu vou chamar um arquivo chamado novo.php. E o listar, então aqui o novo, o link novo vai apontar para um arquivo chamado novo.php e o arquivo listar vai apontar para um arquivo chamado listar.php. Ok. Então, dois menuzinhos tranquilos. Salvando aqui o projeto, vamos abrir aqui o projeto no nosso navegador. Deixa eu ajustar o navegador aqui, a tela da gravação. Então vamos lá. Aqui para mim que eu acesse, como aqui eu criei uma pasta prj1 no htdocs, então aqui a nossa configuração vai ficar localhost barra prj1. Ok. Então aqui a nossa telinha, bacana. Se a gente, né, qualquer alteração que a gente for fazer, a gente só dá um refresh aqui que a gente já vê as alterações, ok? Então vamos lá, vamos continuar o nosso index. Beleza. E aqui, depois de feito isso, a gente vai botar aqui,
por exemplo, um H2, falando que essa é a minha home, né? Beleza? Dando um refresh aqui, essa é a minha home. Beleza, então aqui é uma coisa bem simplesinha mesmo, né? Um HTML bem básico, para que a gente possa se concentrar realmente nas funcionalidades, né, de back-end do PHP. Então vamos lá. Próximo passo aqui, depois a gente vai complementando esse arquivo, né? O próximo passo, a gente vem aqui no PRJ1 e vamos criar um novo arquivo, que vai ser o novo .php. Esse arquivo novo .php, ele vai ter o mesmo código daqui do index. Eu só copiei e colei o código do index lá. Então aqui, ó, novo registro. Legal. Beleza. Feito isso, novo registro, a gente vai ter que colocar os elementos, na realidade, de novo registro, que seria o meu formulário, né, o meu form, que ele vai ter um ID, frm novo, e um name frm novo. É esse form que vai fazer com que os meus campos dentro dele possam ser submetidos para outra página, isso é, os valores que eu digitar nos campos serão submetidos para outra página. Então ele vai ter o método dele, vai ser post, e o action, ele vai, esses dados, né, o método é post, ele pode ser get ou post. O post é o envio de dados de maneira oculta, né, para outra página, e o action é a página a qual os dados serão enviados. O meu action vai ser a página gravar.php. Beleza, meu formulário está ok. E aí dentro do meu formulário eu só vou criar novos parágrafos para que os meus campos fiquem organizados, né? Então eu vou criar uma tag label aqui, que vai ser para o meu campo nome, e aqui o meu input. O meu input, o tipo dele é text, ele vai ter um ID nome e um name nome. Ele vai ter um size aqui, vamos colocar de 50, e um max length de 100. Por que o max length de 100? Justamente porque aqui no Workbench, né, na tabela de pessoa, o nome, o campo peso nome, né, ele é um varchar de tamanho 100. Ok. Feito isso, vamos salvar aqui, vamos ver como é que está ficando o nosso projeto lá. Dando um refresh aqui, clicando em novo, ele vai lá para o novo.php. Então está aqui, novo registro, o campinho nome, né? E vamos criar o campo agora e-mail. Então, como o campo e-mail é bem parecido, a gente copia e cola aqui o parágrafo inteiro, né? E-mail. Então aqui ele também será um input do tipo text, o ID vai ser e-mail e o name e-mail. Aqui ele também vai ter um tamanho 50 e um max length de 100. Depois eu crio um novo parágrafo que vai ter o meu botão. A gente vai usar a tag button, tá? O type do botão vai ser do tipo submit. Então, quando eu tenho um botão, né, do tipo submit dentro de um formulário, ele automaticamente, ao ser clicado, ele vai enviar esse formulário para essa página aqui. Então, quando eu tenho um botão do tipo submit dentro de um formulário, eu tô falando para o HTML para que quando eu clique nesse botão, ele já submeta esse formulário. Tá? Ele já possui essa funcionalidade.
Então é sempre bom colocar nos campos, né, seja um botão, seja input, sempre um ID. Então BT enviar ou BT salvar é melhor, e o name BT salvar. E aqui dentro do botão é o que vai escrito, né? No meio da tag, o que eu escrevo no meio da tag botão é o que vai escrito no botão. Então aqui salvar. Vamos ver como é que está ficando lá. Atualizei. Então aqui, ó, nome e e-mail, tá? Se vocês quiserem, vamos ver como é que fica aqui, colocando um BR depois do label. Vamos ver se fica melhor. Para que os campos fiquem abaixo do nome, né? Vamos ver aqui se fica melhor. Ah, ficou melhor. Vamos fazer dessa forma, tá? Só coloquei um BR aqui, ó, depois do label, para que pudesse esse input ficar na linha de baixo ao label, né? Então ficou melhor, ficou mais organizadinho, né? Legal. Então, quando eu clicar em salvar, a gente vai enviar esses campos, né? O que eu escrever nesses campos lá para a página de gravar. Então vamos lá. Só lembrando aqui, eu esqueci de colocar, é legal às vezes botar um placeholder, né? Aqui, ó. Digite seu nome. E aqui também um placeholder. Digite seu e-mail. O placeholder ele é um textozinho que vai dentro do input, ó, né, automaticamente, e quando você digita alguma coisa ele automaticamente apaga, né? É uma mensagem complementar para o usuário. Legal. Então nosso formulário de novo registro está pronto, tá ok? E aí vamos criar agora um arquivo chamado gravar aqui na raiz do prj1 gravar.php. Então, como eu estou enviando o meu formulário para o gravar.php, é essa tela aqui que vai receber os dados, né? Então esses dados eles vão ser salvos. O que eu tenho que fazer? Quando eu clicar em salvar, os dados serão automaticamente enviados para essa página, e aqui eu vou fazer uma conexão com o banco de dados e vou gravar esses dados. Como é um novo, eu tenho que inserir esses dados na minha tabela de pessoa do banco de dados. Então aqui vai ter código PHP, abro o tag, fecho o tag PHP. Aqui só para a gente fazer um teste, né, eu vou dar um echo, né, que é a função que imprime alguma coisa na tela do PHP. Eu vou dar um echo na minha variável post de nome. Então o que isso vai fazer? É só um teste para ver se o valor que eu digito no campo nome desse input aqui eu consigo visualizar aqui, porque é justamente esse valor que vai ser gravado no banco de dados. Então vamos lá. Então fulano da Silva. Se eu clicar em salvar, olha lá, o fulano da Silva vai ser mostrado. Aqui, se a gente quiser fazer um teste um pouco mais completo, né, a gente concatena alguns valores aqui. Aqui, ó, nome, dois pontos. Aqui o símbolo de concatenação do PHP é o ponto, né? E aí depois eu vou concatenar também vou dar uma vírgula aqui só para separar, e-mail. E aqui eu também vou imprimir o post de e-mail. Então aqui, como eu tenho dois campos, no novo eu vou imprimir só para efeito de teste o nome e o e-mail para ver se esses dados estão vindo para essa tela corretamente. Então vamos lá, fulano da Silva,
fulano@gmail.com. Olha lá, nome fulano da Silva, e-mail fulano@gmail.com. Então, agora sabendo que esses dados estão vindo corretamente para a tela de gravar, eu posso inserir o código de salvar os dados no banco de dados. Deixa eu pegar uma colinha aqui minha, só para pegar o código de conexão, as strings de conexão. Então vamos lá. Esses códigos de conexão são códigos um pouco às vezes mais complexos. Eu não faço questão nenhuma de decorá-los, tá? Como tenho todo um repositório de código, é só uma vez usou, pronto, acabou. Então vamos lá. Aqui está a minha conexão, né? Aqui um comentário só para falar que esse código abaixo é de conexão. Ok. Vamos lá então. Aqui eu crio uma variável cx que ela vai receber essa string. Aqui é exatamente a minha string de conexão. O primeiro parâmetro é o local do meu banco de dados, tá? No caso aqui, como a gente está trabalhando com banco de dados local, ele vai ser localhost. O segundo parâmetro é o usuário do meu banco de dados, no caso aqui é o root. O terceiro parâmetro é a senha deste usuário. Então, como eu falei lá na aula anterior, a senha do XAMPP, quando o XAMPP instala o servidor MySQL, ele cria um usuário root e uma senha vazia. No caso aqui, o null está fazendo o papel do vazio. E o último parâmetro, né, o quarto parâmetro da minha string de conexão, é a base de dados na qual eu quero me conectar. No caso aqui, a base de dados é PRJ1. Então aqui, ó, PRJ1, que a gente havia criado anteriormente. Ok. Então aqui é um teste, isto é, se a minha string de conexão ela funcionou, se eu tive conexão, ok, ele não entrará nesse condicional. Na verdade, essa condição aqui é para mim verificar se deu erro na conexão. Se deu erro, ele vai imprimir qual foi o erro na tela. Beleza. Se não gerou nenhum erro, eu vou setar minhas variáveis. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um comentário. Setando variáveis. Então vamos lá. Eu tenho dois campos, então vou criar uma variável nome que vai receber o post de nome. A criação dessas variáveis ela não é obrigatória, mas vai me ajudar bastante para montar minha string SQL. Post de e-mail. Ok. Bonitinho aqui. Legal, essas duas variáveis são os meus dois campos, né? Agora eu vou preparar minha query, né? Eu vou criar uma variável SQL aqui que vai receber a minha query. Então, como a minha query eu estou inserindo um novo, vai ser uma query de insert, tá? Insert into pessoa, né? Então os campos vai ser pesnome e pesemail. Então eu não preciso inserir o pesID porque ele é um campo auto-incremental. Values. E aí os valores. Quais são os valores? É nome e e-mail. Já tenho esses valores dentro dessas variáveis aqui. Como esses campos eles são do tipo varchar, né, string, eu tenho que inseri-los, né, a minha query de inserção, esses valores têm que vir entre aspas simples, né? Então, nome e e-mail. Então, tá aqui bonitinho, né? Se eu não usasse variáveis, eu teria que concatenar, né, com esse post aqui. Então, quando eu atribuo para variáveis, eu já posso usar dentro
da string aqui diretamente, que o PHP ele entende que isso aqui é uma variável e já substitui pelo valor dela, tá? Beleza. Feito isso, eu vou executar minha query. Na execução da minha query, o códigozinho é um pouco chatinho, vou copiar ele aqui e vou colar. Então olha lá, faltou aqui um fechar, né? Beleza, ó, executando a query. Então aqui, ó, esse comando aqui é justamente o comando que executa essa SQL, essa query, tá? O CX é a minha conexão que eu havia criado aqui em cima, ele faz a execução passando essa SQL aqui, essa variável como parâmetro. Se deu tudo certo, eu vou fazer um redirecionamento. Eu vou redirecionar a página para o index. E aqui, ó, só um código complementar aqui, eu vou passar uma variável get chamada OK com o valor 1. Para que isso? Para que lá no meu index eu possa imprimir uma mensagem de sucesso, falando assim, ó, o dado foi inserido com sucesso, tá? Os dados foram inseridos com sucesso. Caso a minha execução ela não ocorra com sucesso, ela cai aqui no else, e aí esse código aqui faz com que imprima a mensagem de erro vinda do banco de dados, tá? Imprima a minha SQL para mim ver, né, se eu errei alguma coisa, eventualmente eu errei algum nome e tal, e imprime a mensagem de erro para que me dê uma direção do erro meu, tá? Beleza, feito isso, ainda não acabou, eu vou fechar minha conexão. Então aqui são dois comandos de fechamento da conexão. Que é o CX, a minha objeto CX, que eu instanciei aqui do tipo MySQLi, eu vou fechar ele, tá? Então, fechando a conexão e vou destruir o objeto CX, tá? Então são duas coisas, uma coisa eu fecho a conexão e a outra eu destruo o objeto, ok? Salvando. Então com todo esse código, ele vai vir aqui, criar uma conexão, vai setar as variáveis locais aqui com os valores do formulário anterior. Com esses valores eu monto a minha query e executo ela no banco de dados. Executando com sucesso, eu volto lá para o index. Não executando com sucesso, eu mostro o erro. E por fim, eu fecho a minha conexão. Beleza. Vamos executar aqui para ver. Então, fulano da Silva, só lembrando, meu banco de dados está vazio. Aqui, ó, está vazio. Vamos executar aqui que após a execução, caso ela ocorra com sucesso, tem que aparecer esse dado lá no meu banco de dados. Salvando, olha lá. Voltou aqui para o meu index, né? Eu não implementei o código ainda no index para que mostre a mensagem de sucesso. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Voltando aqui para o meu banco de dados, dando um refresh aqui nos dados, olha lá. Ele criou o registro 1, fulano da Silva e o e-mail que eu passei. Então, aqui é a garantia que funcionou certinho o meu projeto. E aí só implementando aqui, voltando no index, implementando aqui para que emitam a mensagem de sucesso no momento depois que eu gravar, né? Então vamos colocar um código aqui PHP. Vamos lá. Como eu tenho a minha variável OK do tipo get, eu vou criar um condicional aqui falando o seguinte, ó. Se e set de get
ok, isto é, essa variável existe. Se ela existir, eu verifico o valor dela, porque depois esse ok, essa variável ok, ela vai assumir valores diferentes, tanto na edição quanto na exclusão. Então, se ela existe, né, eu vou verificar o valor dela. Então, copiando aqui o código dela. Então, se a variável get ok é igual a 1, eu vou mandar imprimir. Vou mandar imprimir dentro de um P. P. Registro inserido com sucesso. Beleza. Faltou um ponto e vírgula só aqui no final. Ok. Então, esse código aqui faz com que emita uma mensagenzinha. Só dá um refresh aqui, porque aqui já tem a string, né? A URL aqui já está vindo ok. Então, olha lá. Registro inserido com sucesso. Se eu abrir diretamente o index, sem essa parte, ou então diretamente na pasta aqui do PRJ1, que ele chama automaticamente o index, né? Olha lá, essa mensagem não aparece, né? Vamos criar um novo para outro teste. Ciclano de Souza, e-mail ciclanosouza@hotmail.com. Salvar. Olha lá, ele veio para o index, registro inserido com sucesso. Se a gente for lá no nosso banco de dados e dar um refresh, está lá o registro de D2, Ciclano de Souza, e o e-mail que a gente havia colocado. Ok, o arquivo novo está pronto. A gente encerra essa aula e a próxima aula a gente faz as demais funcionalidades do formulário. Até a próxima aula então, pessoal.